Olá! Bom, hoje a gente conversa sobre As Intermitências da Morte, de José Saramago. E, gente, esse é meu primeiro contato com a obra do Saramago. Eu comecei pelas Intermitências da Morte, por indicação da Tatiana Feltrin, do canal TLT. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, para que vocês possam seguir, ela é maravilhosa. E assim, gente, Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de 1998. Então eu suspeitava que os livros dele deveriam ser algo espetacular, algo de outro mundo, algo muito singular. E realmente, é algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Por ter sido meu primeiro contato com a obra, gente, pelo amor de Deus. Eu achei que eu ia encontrar um texto muito bem pontuado, muito bem com a gramática impecável, mas assim, essa edição é da Companhia das Letras e eles, por desejo do próprio Saramago, deixaram o livro na ortografia de Portugal. Saramago era de Portugal. E então, foi um estranhamento nas primeiras páginas até me acostumar. As 20 primeiras páginas foi um sofrimento, parágrafos enormes, a pontuação praticamente inexistente, aqui só vai existir ponto e vírgula. E essa vírgula ela vai servir de travessão, ela vai servir de parêntese, enfim, você vai demorar algumas páginas, mas não vai demorar muito, para se acostumar com a escrita do autor. Mas depois que isso acontecer, aí vai embora. Então nós vamos começar com um problema inédito no país. Assim que virou o ano, dia 1º de janeiro, a morte suspendeu suas atividades. Ninguém mais morreu no país. E aí começou os problemas de não se morrer. A igreja foi a primeira a se manifestar. Veio o cardeal se manifestar o que seria da igreja agora, já que sem morte não há ressurreição. E sem ressurreição, qual é o sentido da igreja? E aí, próximo problema, as funerárias. Agora que ninguém mais morre, o que é que nós vamos fazer? Aí, para driblar um pouco a crise, as funerárias começaram a enterrar animais. E ficava sempre aquela reclamação da humilhação de nós estarmos enterrando animais. Mas pelo menos eles tinham alguma coisa com que sobreviver, já que o meio de vida deles foi retirado. Ninguém mais morria. E aí, próximo problema, a crise nos hospitais. Ninguém morria, mas também não melhorava. Então era um estado complicado. E aí as pessoas começaram a se acumular nos corredores. E detalhe, poderia ser a doença mais cruel, poderia ser de qualquer idade. Se fosse uma pessoa idosa de mais de 100 anos ou se fosse uma criança com a doença terminal, se fosse um adulto, se fosse uma vítima de acidente, não importava. Ninguém morria. Aí próximo problema, as seguradoras. As pessoas que pagavam as apólices de seguro de vida queriam a revogação dos contratos. Porque qual era o sentido de pagar um seguro, sendo que quando essa pessoa morresse, seus familiares iam receber aquele dinheiro? Mas agora, com a morte suspensa, iria pagar pelo resto da vida e ninguém nunca ia receber nada. E aí as seguradoras, para evitar uma catástrofe, elas entram num acordo com os clientes. Por exemplo, você continuaria pagando até os seus 80 anos e, completados os 80 anos, você faria a retirada. Ou então você renovaria o contrato por mais 80 anos, o que era caracterizado como segunda morte. E aí, enfim, eles encontraram uma solução. E aí o próximo problema, a previdência. Como é que iriam ser pagos pensões e aposentadorias eternamente, já que a tendência era envelhecer cada vez mais e mais pessoas se aposentando, mais pessoas inválidas sem poder trabalhar, e as pessoas ativas, elas iam conseguir manter tudo isso? E sem contar o problema de pessoas para suprir as demandas nos asilos, porque a população de pessoas idosas, elas iam aumentar. E aí, ia ter gente para cuidar de todas essas pessoas? E aí, olha o que é que ele traz pra gente aqui na página 32 a respeito dessa situação. Multidões de pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, pentavós, exavós e por aí afora. Já pensou todas essas pessoas em situação de verdadeira decrepitude, sem morrer e praticamente sem viver? As pessoas iriam apenas vegetar. E aí ele continua. Do formigueiro interminável, dos que, pouco a pouco, levavam a vida a perder os dentes e o cabelo, das legiões dos de má vista e mau ouvido, dos herniados e dos catarrosos, dos que fraturavam o colo do fêmur, dos paraplégicos, dos caquéticos, agora imortais, que não são capazes de segurar nem a baba que lhes escorre do queixo.
Gente, o problema era sério. E aí, eis que surge uma família que tinha um paizinho já bem doentinho e uma criança que nasceu doente. E aí, já sem aguentar mais viver, esse senhor idoso chama a filha e pede que ela o leve até a fronteira. Vamos tentar, né? Já que ninguém mais morre no país, quem sabe no país vizinho. E aí, depois de muita relutância, a filha enfim concorda, levam o velhinho e a criança doente até depois da fronteira, e quando passa da fronteira do país, eles morrem. Então aqui é o seguinte, cada país tem sua própria entidade de morte. A morte que atua num país, ela não atua no outro e vice-versa. Então é por isso que quando as pessoas atravessavam a fronteira, elas conseguiam morrer, porque a morte do país vizinho ainda estava na ativa normalmente. E aí quando a família volta, sem o velhinho e sem a criança, os vizinhos dão por falta e eles acabam contando. Aí surge outro problema. Eles poderiam ser acusados de assassinato, no mínimo de uma eutanásia, uma morte assistida, já que foi à vontade do próprio velhinho. Mas não demora muito para pessoas em todo o país começarem a copiar a mesma coisa que essa família fez. E aí a coisa tomou proporções assim gigantescas, até que a máfia entrou no meio. Era uma oportunidade de fazer dinheiro, as pessoas precisavam atravessar a fronteira, precisavam enterrar seus mortos em solo estrangeiro, e aí, enfim, eles pagavam um valor para a máfia para fazer esse transporte, para fazer esse enterro. Mas eles enterravam em qualquer lugar. Então, uma pessoa que fazia essa escolha, ela não tinha como saber aonde seu parente estava enterrado. Enfim, problema atrás de problema. Mas eis que aí chega uma carta numa emissora de TV, para ser lida em horário nobre, para que todas as pessoas tomem conhecimento do conteúdo dessa carta. E essa carta era da morte. A morte em pessoa escreveu. E assim, o conteúdo é bem longo, quando vocês forem ler, vocês vão ver, mas resumindo, a carta dizia que à meia-noite as pessoas voltariam a morrer. Mas com um porém, agora, em vez de não ter hora nem dia marcado, a morte ia avisar as pessoas. Quem estivesse marcado para morrer ia receber uma carta e essa pessoa ia ter 8 dias para finalizar as coisas, preparar testamento, se despedir de familiares, enfim, mas o efeito foi contrário, porque quem recebia a carta entrava em pânico. A intenção da morte foi boa, mas não deu certo. Outros problemas piores surgiram. Mas e aí, gente, e agora? Depois da meia-noite, todas as pessoas que estavam para morrer, morreram. E aí tudo que se faltava na suspensão da morte, agora ficou o congestionamento. As funerárias tiveram que se virar para enterrar. Era um número, eu não me lembro agora, mas era mais de 70 mil pessoas. E aí todas de uma vez. E aí o congestionamento de pessoas para serem enterradas foi uma coisa assim alarmante. Mas aí pronto, ela deu seu ultimato e estava ali cumprindo. E uma coisa que eu percebi de bem interessante é que a carta que a morte mandou para essa emissora de TV, um gramático autorizado lá da TV, que leu a carta, ele ficou absolutamente incomodado com a escrita da morte. E olha aqui o porquê. A caligrafia, disse ele, é estranhamente irregular. Parece que se reuniram ali todos os modos conhecidos, possíveis e aberrantes de traçar letras do alfabeto latino, como se cada uma delas tivesse sido escrita por uma pessoa diferente. Mas isso ainda se perdoaria. Ainda poderia ser tomado como defeito menor à vista da sintaxe caótica, da ausência de pontos finais, do não uso de parênteses absolutamente necessários, da eliminação objetiva dos parágrafos, da virgulação aos saltinhos e, pecado sem perdão, e quase diabólica abolição da letra maiúscula que, imagine-se, chega a ser omitida na própria assinatura da carta, substituída pelas minúsculas correspondentes. Gente, é a escrita do autor do livro. Ele escreve exatamente assim. Aqui nem Deus recebe letra maiúscula. No outro dia, a morte escreve de novo, dizendo que tem que permanecer seu nome com letra minúscula, como se existisse uma hierarquia, que a morte mesmo, com letra maiúscula, era algo bem acima dela. Então aqui fica bem claro essas camadas de poderes. Enfim, gente, eu achei sensacional. O Saramago colocou na morte a sua marca, a sua escrita.
E aí ela foi taxada de cruel por conta das cartas, porque as pessoas entravam em pânico quando recebiam essas cartinhas roxas. A morte mandava as cartas em sobrescritos roxos, acredito que sejam envelopes. E aí todo mundo se manifesta para encontrá-la, tipo, quando é que ela leva as cartas pro correio? Vamos encontrá-la numa loja de papel, onde é que ela compra o papel? E aí começa uma espécie de caçada à morte, que é inútil, obviamente, mas aí vem um especialista que vai tentar reconstruir o rosto da morte a partir daquela caveira que todo mundo conhece. Mas ele não obtém só um rosto, ele obtém 3 rostos. E aí isso me lembra daquelas bruxas que aparecem no filme do Hércules. São 3 bruxas, são 3 deusas que elas seguram o fio da vida. Eu me lembrei disso quando eu vi essa passagem. Eu não sei se o Saramago está aqui se referindo a esse mito grego, mas enfim, eu lembrei dessas 3 figuras aqui que aparecem no Hércules. Então a Dona Morte está lá, fazendo seu trabalho, enviando as cartas, as pessoas que lutem para digerir aquela notícia e terminarem ali os seus últimos 8 dias. Mas aí uma carta volta, e aquilo ali é uma surpresa para a morte. Seria uma falha no seu sistema depois de tantos milhares e milhares de anos que ela está nessa profissão. E aí ela envia essa carta de novo, e essa carta volta de novo, e aí a morte se zanga e vai atrás da pessoa que era para morrer, e a carta está insistindo em voltar. Bom, gente, então a partir daqui, quem não quiser mais saber o que vai acontecer, eu sugiro que pare o vídeo agora. Mas assim, só lembrando, nada do que eu falar substitui a leitura do livro, porque eu não falei nem 10% do que acontece aqui. E esse livro é fantástico. Então, se você se incomoda com spoilers, o que eu vou falar agora você pode considerar um spoiler, mas eu vou até o fim. Então, a partir daqui, quando a morte vai atrás dessa pessoa que está fazendo com que as cartas voltem, ela o encontra e ele é um músico, ele toca violoncelo e ele tem um cachorro, que por sinal são ali bem próximos, eles têm, o homem e o cão, eles têm uma ligação assim bem próximas. E aí a morte, ela passa a persegui-lo. Onde ele vai, ela vai atrás, ele vai na cozinha, ela vai atrás e gente, quando eu tava lendo essa passagem, deu um medo gigante, porque imagina, ele não conseguia vê-la, mas ela estava ali seguindo ele. Ele entrava no quarto e ela estava lá, olhando ele entrar no quarto, olhando até os movimentos do cão e narrando tudo ali que estava acontecendo. Ele vai para os ensaios do concerto, onde ele toca, e ela vai atrás. E ela vê ali toda aquela rotina dele, até quando ele vai num parque levar o cachorro para passear, que ele leva um livro, não me lembro bem se era... Eu não me lembro, mas ele tem animais nesses livros e até uma borboleta bem exótica. Uma borboleta, não vou me lembrar o nome dela agora, vai aparecer aqui na tela, que ela tem uma caveira desenhada nas costas. E ela fica por cima do ombro desse homem, olhando ali com ele os desenhos da borboleta. Lembrei até de um desenho do Pernalonga, que eu morria de medo quando passava esse desenho por conta da mesma cena que é descrita aqui, gente. Foi um livro assim que me assustou em alguns momentos, mas enfim, o susto passou rápido. E ela começa a estudá-lo, assim, a ver todas as manias dele, e ela decide tirar uns dias de folga de suas obrigações. Ela deixa as cartas escritas e quem fica por entregar essas cartas é sua gadanha. Gente, gadanha é a sua foice, que ela é uma espécie de consciência, de grilo falante ali da morte, que de vez em quando elas vão conversar. Mas enfim, ela deixa todo o material preparado para uma semana para tirar esses dias de folga. Mas antes de sair, ela vai entrar numa porta do quartinho que ela vivia, gente, era um quartinho subterrâneo, que essa porta nunca tinha sido usada. A própria foice fica ali impressionada com aquilo que está acontecendo, porque aquela porta nunca foi usada. E aí ela vai entrar nessa porta e quando ela sair de lá, ela vai estar transformada numa mulher. E aí ela vai atrás do músico na intenção de entregar a carta, mas assim, ela vai no concerto que ele toca, ela fica num hotel próximo à casa dele. E aí eles acabam se conhecendo depois do concerto, na verdade ela vai esperar por ele na porta do camarim. E aí eles conversam, eles
ele estranha bastante aquele comportamento, mas enfim, aquilo ali mexe muito com ele e ela diz que vai aparecer no concerto de sábado. E aquilo ali é péssimo para ele, porque depois disso ele não teve mais sossego. Ele não para de pensar nela. Ele entra numa crise de ansiedade deplorável. E aí quando chega o sábado, na hora do concerto, ele olha para o mesmo lugar que ela estava e não vê ninguém. Ou seja, ela não vai. Ela deixa ele esperando. Aí ele fica com aquele sentimento pesaroso. E assim, ele não dorme à noite. Ele fica grudado no telefone, porque na noite que eles se conheceram, ela também liga para ele, eles conversam bastante. Inclusive, ela fala da existência da carta que ela tem que entregar para ele, sem dizer o que é, obviamente. Mas aí, gente, o que é que acontece? Ele se apaixona por ela. E no domingo pela manhã, ele vai num parque perto da casa dele levar o cachorro para passear. E lá está ela. E aí ela vem conversar com ele dizendo que veio se despedir. E ele acaba contando que está apaixonado por ela. E ela diz que não pode fazer nada. Ele pede pelo menos que a deixe tocar na sua mão, mas ela diz não, as minhas mãos são frias. E aí ela some de repente. E aí ele volta para casa, desolado com isso. Mas lá perto do meio-dia, a campainha dele toca e quem era? Era ela. E aí, gente, ela se entrega também. A morte também se apaixona por ele. E aí o mais sensacional desse livro, a última frase, gente, eu avisei que ia ter spoiler. No dia seguinte, ninguém morreu. A morte estava muito ocupada, não é mesmo? Então, algo assim bem interessante a se pensar. Por que é que a morte não conseguiu matar o músico? Vocês lembram que cada país tinha sua entidade de morte? Então, a morte desse país, ela era responsável pelos seres humanos daquele local. Plantas, animais, não era com ela não tinha nada a ver com isso. E aqui o músico, ele tem uma ligação muito forte com o cachorro dele, tão forte que eles chegam a ter assim esse vínculo mesmo. E já que ele estava vinculado ao cachorro, a morte não podia tocar nele. Isso aí seria entrar em outro território. Então assim, eu achei genial. Assim, é um livro que ele começa bem pesado, muitos sofrimentos vão ser descritos, a questão das pessoas sofrendo, mas depois ele se torna um livro engraçado, sim, e viciante. Você nem lembra da característica de escrita do Saramago. Então nós ainda estamos em fevereiro, mas eu digo sem medo nenhum que foi uma das melhores leituras desse ano. Esse livro é incrível. E mais uma vez deixando bem claro que vídeo nenhum substitui a leitura desse livro. Vocês vão se divertir horrores com esse livro. Eu espero de coração ter convencido muitos de vocês a lerem As Intermitências da Morte, que você vai experimentar todo tipo de emoção, da mais triste à mais engraçada. Então esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até os próximos vídeos do canal.